Se você acompanha a imprensa ocidental, provavelmente acredita que as novas tarifas de Donald Trump vão asfixiar a economia chinesa. A narrativa de Washington é de vitória iminente numa guerra comercial implacável. Mas só que a realidade que se desenha nos bastidores é muito mais complexa e muito perigosa para o Ocidente. A agência Reuters acabou de publicar uma análise reveladora com o seguinte título: Como a China planeia dominar o comércio global muito depois de Trump. O que a maioria dos analistas não está a ver é que as sanções americanas não isolaram a China. Pelo contrário, funcionaram como um catalisador. Pequim está a usar a pressão de Washington para acelerar a criação de um ecossistema financeiro e comercial paralelo, onde o dólar e as tarifas dos Estados Unidos simplesmente deixam de ter relevância. Eu sou o João Maloco e neste vídeo do Placa de Negócio vamos desmontar o plano de 218 mil milhões de dólares do Xi Jinping para redesenhar as rotas comerciais do planeta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, a China, como todos nós sabemos, é um grande rival dos Estados Unidos. E neste preciso momento, a economia que domina o mundo é mesmo a dos Estados Unidos e vem depois a China. Mas só que a China, ele tem um plano de dominar a economia mundial. Basicamente, a China quer dominar o mundo e eles conseguem. Vou adiantar já que eles conseguem. E eu vou te explicar qual é o plano que a China tem para poder dominar o mundo. O que a China está a fazer? Bom, neste momento, o Ocidente fala mais em de-risking. De-risking quer dizer reduzir os riscos de custo. Contra quem? Contra a China, claro. É um plano também que o Ocidente tem de poder baixar os custos com a China. Como? Cortando os laços com a indústria chinesa. Agora, o que a China fez? A China também está a fazer o seu próprio de-risking. Também está a cortar os laços com a indústria do Ocidente, Estados Unidos, Europa e arredores. Por quê? Nesse momento, os Estados Unidos aplicou uma taxa de 60% sobre as importações, ou seja, sobre as exportações. Sim, todo o material que sai ou todo o produto que sai da China para entrar nos Estados Unidos, a indústria chinesa tem que pagar uma taxa de 60% do valor daquela mercadoria ou daquele produto. Então é uma taxa muito elevada. A China quer cortar essas taxas, cortar esses custos. Então o que a China quer fazer? Uma vez que os Estados Unidos têm o plano de fazer novamente a América grande, o tal de Make America Great Again, né? Essa ideia do Donald Trump, que eles querem voltar a trazer as indústrias para os Estados Unidos, aquelas fábricas que estão todas lá no Oriente, na China e tudo mais, querem fazer aquilo nos Estados Unidos, que é para reduzir os custos contra a China, que todas as fábricas estão lá. Então a China também quer fazer o mesmo. Uma vez que tem sido muito caro exportar produtos para os Estados Unidos e para o Ocidente no geral, então a China tem o seu plano de triangulação, que é praticamente o nearshoring chinês, porque os Estados Unidos também têm o nearshoring deles. Nearshoring quer dizer, é um termo que o Ocidente tem usado, que se refere em produzir perto da casa, ou então fabricar e vender os produtos muito perto dos nossos clientes. Os Estados Unidos têm essa ideia de trazer as fábricas para a América, para casa, de volta. Então a China, o que ela vai fazer? Basicamente, a China tem as suas fábricas e indústrias estão todas lá na China. Mas agora, para ser mais fácil, a China nesse momento está a comprar terrenos no México, em Marrocos, no Vietnã, e nesses países eles estão a montar lá as suas fábricas. Praticamente, eles pegam na matéria-prima, fabricam nesses países, exportam para os Estados Unidos, para a Europa, mas esses produtos praticamente estão a vir já rotulados como fabricados no México, made in Mexico, made in Morocco ou Morocco. Praticamente são produtos mesmo chineses que estão a ser fabricados nesses países. Por quê? O México e os Estados Unidos têm um acordo de livre comércio, que é o antigo NAFTA. Sim, é o antigo NAFTA, que atualmente mudaram de nome desse acordo. É agora o USMCA. Sim, Estados Unidos, México, Canadá. USMCA é o acordo de livre comércio entre os
Estados Unidos, Canadá e o México. Uma vez que os Estados Unidos podem importar e exportar com o México e vice-versa, e com o Canadá, sem nenhuma taxa de juros, sem nenhuma taxa aplicada, fica mais fácil para a China vender os seus produtos para os Estados Unidos sem pagar nada. Mas é assim, o México, por exemplo, as fábricas chinesas que estão lá no México, eles não produzem tudo. É tipo aqui em Angola, como nós estamos a ver aqui em Angola. Nós aqui em Angola já temos fábricas de carros, mas são fábricas de montagem de carros. As peças já são fabricadas lá no país de origem, trazem simplesmente aqui para serem montadas aqui em Angola e depois vêm rotulados como fabricado em Angola. É a mesma coisa que está se fazendo lá no México, praticamente. A China já fabrica lá uma boa parte das peças, bateria e outras coisas mais, e depois leva no México, Marrocos, Vietnã, já quase concluído, quase 40% concluído, e os outros 60% fazem já lá toda a finalização e exportam à vontade do México para os Estados Unidos, de Marrocos para Espanha, França, Alemanha. Basicamente a ideia é esta. Então, isso aqui é uma estratégia muito inteligente que a China está usando e eles estão dentro da lei. Não está a fazer nada de ilegal, praticamente estão mesmo dentro da lei. Porque tem as suas fábricas bem legalizadas, bem registradas lá no México, Marrocos, Vietnã e outros países também, que estão próximos das regiões ou dos países estratégicos para eles. Então, essa lei do livre comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá, também eles estão a se basear nisso e é uma lei que eles protege. E os produtos não estão a ser 100%, mas essa percentagem da finalização que tem sido feito lá nesses países, naqueles países, já lhes defende também, porque já demonstra a capacidade necessária para poder demonstrar que realmente esse produto preenche os requisitos para ter o selo Made in Mexico, Made in Morocco e etc, etc. Então a lei defende e eles estão a agir dentro da lei. Os produtos saem do México, chegam nos Estados Unidos, normalmente não pagam nenhum imposto. Essa agora é a estratégia que a China está usando, porque a China já deu conta agora que o modelo de fábrica do mundo focado na exportação direta para o Ocidente já esgotou. Quer dizer que essa exportação direta que sai da China diretamente para o país europeu ou para os Estados Unidos já praticamente está esgotado. Não tem mais vantagem nenhuma. É só muito gasto desnecessário que estão a fazer. Por isso é que agora aplicaram essa triangulação. Sai da China, vai para um país amigo, aliado, sai desse país já concluído e é vendido no país de foco, que é Estados Unidos e outros países europeus, enfim. E para poder garantir a estabilidade dessa triangulação, a China está usando esses valores que seriam para financiar a exportação direta para o Ocidente, para construir portos, estão a construir parques industriais, estão a construir caminhos de ferro, aqui em Angola principalmente, estão a financiar o corredor do Lobito, também, além dos Estados Unidos, mas também a China está de olho no corredor do Lobito. Outras vias ferroviárias aqui em África, está a investir em zonas econômicas especiais, porque são as vias que vão facilitar essa, praticamente digo, terciarização, né? Não é tão assim terciarização, mas praticamente é isso. Então, eles não estão apenas a se focar na exportação, na triangulação, construção de fábrica em outros países e a exportação, mas também estão a criar a base logística para a movimentação dos seus produtos. Praticamente, se formos a ver, a China está aos poucos deixando de ser apenas uma exportadora de produtos e está a se tornar agora a dona da infraestrutura industrial dos outros países. Eles estão a comprar o acesso aos mercados que Washington está a tentar fechar.
E essa toda a movimentação que a China está fazendo nesse momento também vai provocar com que o dólar continue baixando de valor. Isso vai provocar a desdolarização que tanto está se falando nos últimos dias. A China automaticamente está a fazer com que o mundo deixe de usar o dólar e passe a usar o yuan, o renminbi, que é a moeda chinesa. Como? Nessas movimentações, exportações, compra de petróleo, porque a China está a precisar de bastante petróleo para energia, para fazer acontecer essa toda a maquinaria que eles estão a implantar. Precisa de tanto petróleo e eles agora não querem comprar o petróleo em dólar. Eles estão a exigir que os países vendam o petróleo na moeda deles, porque eles já estão a prever coisas negativas com as suas reservas. Por quê? Desde que começou esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que os Estados Unidos e a Europa expulsaram a Rússia do sistema SWIFT, o sistema SWIFT que é o sistema de comunicação, né? Sistema de comunicação internacional entre os bancos de todos os países ou vários países do mundo. Eliminaram a Rússia do sistema SWIFT, congelaram cerca de 300 mil milhões de dólares da Rússia. Então a China viu isso e tomou nota. Estão a se precaver, eles estão a se precaver. Eles querem deixar de depender do dólar, porque a China também tem muitas reservas, mais reservas do que a Rússia em dólares. Então essa é a estratégia que a China está a usar, que é para se desfazer do dólar e implementarem a moeda deles para o consumo mundial, para o comércio mundial. Investindo nos outros países, construindo ferrovias, portos, zonas econômicas especiais e muitas outras infraestruturas, eles vão obrigar com que as trocas comerciais nessas regiões sejam feitas com o yuan, o renminbi, que é a moeda deles, e aí o dólar vai deixar de ser usado. E inclusive a China também está a se desfazer do código SWIFT, então criaram um código deles também agora. E alguns países asiáticos já aderiram a esse sistema de trocas internacionais de mensagens entre bancos, mas já não no sistema SWIFT, agora no sistema da China, que é o CIPS. CIPS. Tem o sistema CIPS e tem agora o M-Bridge, que é a moeda eletrônica ou a moeda digital que a China está implementando, onde os bancos de vários países poderão fazer as suas conversões sem depender do dólar para fazer o câmbio. Então essa é a ideia da China. Praticamente eles estão a prever, se por acaso a China envolve-se em algum conflito ou em uma outra situação, Estados Unidos facilmente é só apertarem o Enter e todas as reservas da China ficam completamente congeladas. Por isso é que eles estão a se desfazer disso e implementar a moeda deles nas trocas comerciais e nas movimentações econômicas e financeiras que vão decorrendo nos países onde eles estão a investir. O Brasil, por exemplo, já assinou um acordo com a China que vai poder lhes facilitar fazerem as transações entre o real e o yuan sem depender do dólar aí no meio para fazerem a conversão. Há também um outro processo em andamento, né, que é agora o chamado Petro-Yuan, onde a China propõe aos países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita, o Irão e etc., que é para poderem vender o petróleo à China aceitando a moeda da China e não comprando com dólar, porque o petróleo sempre é vendido em dólar, mas agora a China quer comprar o petróleo nos países produtores pagando em yuan. E se isso acontecer, o valor do dólar vai cair drasticamente. Agora você imagina, por exemplo, se eles também implementem isso aqui em Angola. Se Angola passe a vender o petróleo na China, recebendo na moeda chinesa. É claro que aqui em Angola teremos a circulação da moeda chinesa. A moeda chinesa vai entrar no mercado angolano e vamos deixar de esperar pelos dólares. Agora, em suma, como é que essa situação vai afetar diretamente aqui na nossa economia? Nós aqui em Angola e no Brasil, Moçambique. Bom, para o Brasil, em princípio será bom, porque nesse momento o Brasil agora substituiu os Estados Unidos. Atualmente o Brasil é o maior fornecedor de soja, óleo vegetal, milho para a China e carnes também. O Brasil exporta muita carne, muita soja, muito milho
para a China. É atualmente o maior exportador desses produtos na China, para a China. Em contrapartida, em troca disso, o Brasil abriu o seu mercado para receber produtos de alta tecnologia da China, como os carros elétricos, principalmente, da marca BYD, GWM, os painéis solares. São materiais de alta tecnologia que praticamente não competem, praticamente os próprios produtos, os próprios carros do Brasil não competem com esses produtos que estão a vir da China. Então, basicamente, uma vez que o Brasil é o maior fornecedor da segurança alimentar da China, então o Brasil abre o espaço que é para receber vários produtos de alta tecnologia. Então, os produtos próprios do Brasil praticamente vão perder espaço e o produto que vai dominar o mercado brasileiro são carros de alta tecnologia. Pode ser bom para a economia do Brasil, mas como também pode ser mal, porque talvez a produção local poderá baixar e a população poderá chegar a ter menos poder de compra nesses materiais, como carros, painéis solares e tudo mais. Agora, para Angola, isso será vantajoso, mas só que será vantajoso só no curto prazo, porque a longo prazo isso eu vejo como se fosse uma armadilha. Porque no curto prazo, já que a China está apressada em se desfazer do comércio direto com o Ocidente e criar um triângulo, e um desses triângulos é aqui em Angola. Aqui em Angola, a China vai montando fábricas, investindo em ferrovias, portos, zonas econômicas e tudo mais. Mas para isso, a China precisa alimentar-se de petróleo praticamente. Não vou dar mais muita volta. Vai precisar de petróleo constantemente. A China terá muita sede de petróleo e isso será bom para Angola, porque estaremos a comercializar bastante petróleo para a China e vai entrar muita divisa aqui em Angola e a economia angolana estará muito boa. Mas agora, qual é a armadilha que eu estou a ver nisso? Quer dizer que as infraestruturas que a China vai colocando aqui vão ser usadas praticamente para a China retirar só tudo aquilo que ele precisa. Vai retirar o cobalto do Congo, passar pelo nosso corredor do Lobito, vai retirar outros minérios, vai retirando o nosso petróleo para fortalecer a sua energia, apesar de que vai nos pagar, né? Vamos ter divisa e vamos ter receita com isso, mas só que vai fortalecer mais a economia deles, dependendo simplesmente de nós. E essas infraestruturas praticamente serão controladas maioritariamente pela China. Uma ferrovia que serve apenas para escoar riqueza em estado bruto não é infraestrutura de desenvolvimento, é apenas uma esteira de extração. Agora, para dar a volta nisso, como é que os governos de Angola e do Brasil devem reagir a este checkmate de Pequim? Vejamos, o Ocidente fechou as portas para a China. Logo, a China precisa do Brasil e da África, inclusive Angola. Esse é o momento em que os nossos governos têm o maior poder de negociação da história. Praticamente é um momento em que a China está encurralada. A China precisa se desfazer logo do Ocidente, que é para não entrar em colapso financeiro ou econômico. Então é aqui onde os nossos governos podem aproveitar, fazer uma boa negociação, pensando a longo prazo. Que nesse momento podemos dizer assim que a China não tem outra saída. A tática que podem usar, ou que devem usar, é que os governos de Angola e de Brasil, Moçambique, Congo, etc., devem exigir à China que façam parcerias com as nossas empresas também aqui. Criem parcerias com os nossos empresários. Não simplesmente venham os sócios ou os empresários lá da China e venham montar aqui as fábricas, as fazendas, os portos e tudo mais. Não. Eles têm que vir aqui criar sociedade, criar parcerias, as joint ventures. Acho que é isso que se diz, joint ventures. Então, basicamente é isso que os nossos governos devem exigir da China. Criarem parcerias, construírem fábricas aqui no nosso território e instruírem também o nosso pessoal. Passarem neles também o conhecimento tecnológico que eles têm. Eles estão a trazer bastante conhecimento tecnológico e têm que passar esse conhecimento aqui também nos nossos empresários, no nosso pessoal, para poderem trabalhar em parceria. Então, nós não precisamos só dos engenheiros deles. Nós também temos aqui nossos bons engenheiros que, bebendo mais do conhecimento dos chineses, as coisas vão andar bem. Vão trabalhar em conjunto, vão trabalhar bem, pensando no que pode vir a acontecer amanhã. A lição que
que tiramos dessa análise é claro. As tarefas de Trump não vão parar a China agora. Estão a forçar a China a construir um mundo onde a América é apenas uma opção. Para os governos de Angola, do Brasil e de todo o sul global, esse é o momento de ouro para negociar. Porque a China está a precisar desesperadamente de mercados fiáveis. Mas essas negociações têm de exigir transferências de tecnologia, transferências de conhecimento, parcerias e industrialização local. Ou então vamos ficar atrás nessa nova ordem mundial. Bom, se esta análise te trouxe clareza sobre os movimentos silenciosos que definem o nosso dinheiro e o nosso futuro, inscreva-se no canal Placa de Negócios e deixe o seu like para que o YouTube entregue esta informação para mais pessoas como você. Eu sou o João Maloco, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!